No último vídeo nós começamos a aprender sobre estruturas de repetição e nós percebemos que quanta coisa a gente consegue construir com essas estruturas e o poder que a gente ganha para utilizar nos nossos algoritmos. Mas é bem verdade que ainda tem mais estruturas que a gente precisa aprender e hoje eu quero mostrar mais uma para que a gente possa incluir no nosso arsenal na hora de a gente começar a desenvolver sistemas. Hoje nós vamos conhecer o do while. Mas que raios que é isso? Então, ó, fica comigo até o final que eu vou te mostrar e você vai ficar bem empolgado. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você ainda não for inscrito nesse canal, esse é o momento, no começo do vídeo é o momento que eu peço pra você se inscrever, porque essa é a forma que você vai ajudar esse canal a continuar produzindo conteúdo de graça aqui pra você que gosta do meu conteúdo. Então ó, se inscreva, botão vermelho que tem aqui embaixo, depois você ativa as notificações, o sininho lá, dê o seu like, que isso também ajuda com que esse vídeo apareça pra outras pessoas, e já aproveite isso tudo, também me siga nas redes sociais, tá passando aqui embaixo, tem na descrição, e na descrição também tem meu grupo exclusivo do Telegram que você pode participar e pode me conhecer um pouco melhor. Agora vamos conhecer esse novo tipo de estrutura de repetição. É bem engraçado porque esse tipo de estrutura, o do while, ele é muito parecido com o tipo que a gente viu no vídeo passado, que eu mostrei que era o while, né? Então você percebe que o nome também é igual, while, do while. Qual a diferença? Um tem um do na frente, né? Do na frente, né? Então fica um do while e o outro é while. Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente eles são muito similares. A diferença é que o do while ele sempre executa um procedimento antes de fazer aquela pergunta, antes de decidir se ele vai repetir. Ficou meio confuso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar com imagens aqui, põe imagens na tela, eu vou relembrar com imagens como que era o while e agora como que é o do while, porque assim vai ficar mais fácil, você vai entender, eu tenho certeza. Então aqui ó, o while é da seguinte maneira, eu expliquei lá, tem o início, segue, tem a condição, aí se for sim, ele faz uma instrução, repete esse procedimento, se for não, ele segue a vida. Então esse é o while. O que ele faz? Ele pergunta primeiro e depois ele executa. O while pergunta primeiro para depois poder executar, né? Para depois poder fazer esse bloco de execução e repetir perguntando e fazendo, perguntando e fazendo. Já o do while, e é por isso que eu queria relembrar o while para você poder entender, o do while é um pouco diferente. Como é que ele funciona? Ó, ele começa dessa forma, a instrução é executada, depois ele pergunta, tem a condição, se for sim, ele volta e executa a instrução. Se não, ele segue a vida e termina. Perceba o seguinte, no do while, o que acontece? Ele executa primeiro e depois é que ele pergunta. Então, sempre ele vai executar a instrução, sempre, independente se a condição for verdadeira ou não. Diferente do while, que ele pergunta para depois executar o procedimento que a gente tem ali, né? Executar as instruções que a gente tem ali no meio. Então essa é a grande diferença, por isso da palavra até do, né? Faça, alguma coisa assim, né? E dessa forma a gente conclui essas diferenças entre os dois. Então, o while, ele pergunta, depois executa, né? Depois ele executa o bloco. No do while, ele executa o bloco e depois pergunta. Então, sempre que você precisar resolver um algoritmo, no teu algoritmo, que eu preciso executar pelo menos uma vez aquele bloco de instruções, então você vai usar o do while. Se você está seguindo essa série mesmo a fundo, está praticando os exercícios que eu faço aqui e também os desafios, é capaz que você tenha ficado confuso por conta do vídeo passado, né? Então você deve ter percebido que, poxa, você falou do while, mas em algum momento ali no vídeo passado do while você usou parecendo ser um do while. E sim, na verdade eu me equivoquei, né? Eu fiz um engano naquele vídeo passado e na verdade acabou até sendo bom para esse vídeo. Então, na verdade, em alguns momentos do vídeo passado eu fiz de uma maneira e esqueci um detalhe, que nesse detalhe parece até ser um do while, mas na verdade não é. Por isso que eu falo, né, que acho que ficou até interessante, porque eu vou utilizar os mesmos exemplos que eu usei lá no vídeo passado para explicar o do while. E aí eu já mostro também como ele deveria ficar lá no vídeo passado, tá? Então, eu também erro, né, pessoal? Então, acontece. Mas tem um bom lado aí, né, que eu errei, mas acaba que ficou bom de eu poder explicar agora do while para vocês. Então, vamos lá. No vídeo passado eu tinha mostrado esse exemplo aqui, né? Eu crio um algoritmo para somar e exibir os valores que o usuário digitar. Porém, quando ele digitar o número 0, o loop deve acabar e mostrar o resultado final da soma. Daí eu até coloquei ali, né? Dá uma pensada aí para ver como ficou isso, né? Então, no vídeo passado, eu mostrei, tinha ficado dessa maneira aqui. Então, ó, início, resultado igual a 0, que é a variável resultado,
digita o número, depois ele verifica se o número é diferente de 0. Se sim, ele pega o resultado e vai fazendo uma soma, né? Depois ele mostra o resultado e ele repete lá em cima, tá? Depois ele terminava, se fosse não, e mostrava o resultado e fim. Porém, na verdade, o while, isso aqui tá errado. Tá errado. E eu vou explicar para vocês agora mostrando aqui, ó, dessa outra maneira. O certo como deveria ficar o while. Então, ó, por que aparece aquele pontinho ali? Enfim, não sei, ficou um pontinho ali sobrando à toa, mas tudo bem, acontece. Então, o resultado igual a 0, depois o número, né, o usuário tem que digitar o número, depois vem o número diferente, né, a condição ali do nosso while. Então, ele pergunta, né, é diferente de 0? Se for, o que faz? Ele soma. Beleza, depois ele exibe o resultado, e aí é que falta uma coisa, né? Eu até coloquei a volta ali, o que tá faltando aí? Deixa eu até terminar de montar aqui, ó. Ficou faltando um negócio ali, porque, ó, na verdade, eu já até mudei aqui, ó, deixa eu pegar o coisinho aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Então, ó, esse cara aqui, ele tava aqui embaixo, então essa seta tava vindo aqui em cima, e isso é que tava errado, tá? Porque o correto aqui, na verdade, é que fique assim. Então, ó, o que é repetido é o bloco inteiro que está dentro do while, tá? Então, ele tem que pedir, ele vai pedir um número aqui dentro, mas ele tem que pedir de novo o número, porque ele não consegue voltar em cima, onde estava a seta anterior. Então, eu mudei aqui, ó, nesses dois lugares, tá? Então, só para que vocês possam perceber, deixa eu voltar tudo aqui para vocês, ó. Ó como é que tava, ó. A seta tava voltando aqui em cima, tá vendo? E aí era como se ele estivesse pedindo o número de novo, só que isso aqui tá errado, porque o bloco while, quando eu só executo quando for o verdadeiro. Então, tudo tem que estar dentro desse fluxo do verdadeiro, tá? Então, essa estava a diferença aí, e o certo do while, então, só remontando aqui, ó, é dessa forma aqui. Então, esses dois caras têm que aparecer, e não estavam aparecendo. Então, este é o correto do while, né? Tem que tomar cuidado com a palavra do while, para o do while, que na verdade é tudo do, enfim, tá, beleza. E no do while, como é que ficaria isso? Na verdade, o do while dá pra gente fazer também, só que o comportamento vai ser um pouco diferente. Então, início, resultado inicializando a variável, né? Depois, eu venho ali para o usuário digitar o número, e aí depois eu já venho fazendo a soma desse número. Só que tem um problema, né? Como o nosso algoritmo ele falava assim, olha, eu preciso que você, quando o usuário digitar 0, você saia, você pare de fazer esse processo. Porém, dessa forma também funciona e também vai mostrar o resultado. Então, ó, eu venho ali, peço para o usuário, né, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó, eu peço para o usuário colocar o número, depois eu faço o somatório e depois eu exibo esse resultado. E aí, depois é que eu pergunto, porque se o número for, esse número aqui, for maior do que 0, aí eu repito, só que tá um pouco errado, né? Na verdade, ele não funciona para aquele caso, se a gente for ver bem, né? Para aquele caso ele não funciona, ele até executa, ele até vai funcionar, só que, né, ele não vai funcionar perfeitamente. Ele funciona, vamos dizer perfeitamente, porque ele funciona. A diferença é que o enunciado falava assim, ó, se o usuário digitar 0, você para, não faz mais nada. E aqui ele tá fazendo, mas no final das contas, o resultado vai dar na mesma, né? O resultado final. Então, para esse caso aqui, para esse exercício, para esse enunciado de exercício, o while seria melhor, né? Porque ele evitaria esse processamento desnecessário ali do usuário. Porque quando ele digita aqui, ó, em cima o número, ele já automaticamente ia deixar de fazer essas duas etapas aqui, né? Então, pouparia. Na verdade, o resultado ele sempre ia mostrar e ia estar aqui embaixo. Mas essa etapa aqui ele deixaria de fazer. Não vai dar diferença no resultado, mas, né, por isso que a gente tem as armas, para que a gente possa escolher a melhor arma e a arma correta para cada necessidade. E da mesma forma como o primeiro exercício, esse aqui foi o segundo exercício que eu mostrei do while e que também tinha um pequeno erro, que eu já vou mostrar para vocês do jeito certo e também vou mostrar como que a gente faria para resolver ele com o do while, tá? Então, ó, cria um algoritmo que não permita que o usuário informe um valor menor do que 100. Se ele informar, o valor menor deve mostrar uma mensagem de solicitar novamente. Se ele informar maior, ele mostra a mensagem de sucesso, tá? Então, eu tinha feito desta maneira aqui, tá? Porém, desta maneira também está errado. Tadã! Coloca um barulho aí, Marcos.
Porque o jeito certo, você já deve ter percebido como eu fiz no outro, o jeito certo para este cara seria desta maneira aqui. Ó, eu mudei esses dois bloquinhos aqui que coloquei em amarelo, justamente porque quando eu inicio, eu já peço para o usuário digitar uma primeira vez. Beleza. Se o número já for menor do que 100, o que acontece? Número informado corretamente, pum, pau no gato e acabou, tá? Se por acaso não, ele vai falar assim, ó, número inválido, informa o número acima de 100 e pede o número de novo e vem para cá e valida. E vai e fica circundando até ele digitar o número correto. Então, essa é a maneira correta do while, tá? Faltou esse cara aqui e mudar a posição desse carinha aqui. E como é que fica para eu resolver esse mesmo problema usando o do while? Então fica dessa maneira aqui, eu tenho que fazer algumas adaptações, né? Então, ó, início, beleza, normal. Agora eu tenho que, né, perguntar ali, informe um número acima de 100. Eu mudei um pouco a ordem das coisas, tá? Aí eu ponho o número e depois eu faço a pergunta. Reparem, que eu vou repetir aqui em cima, então vai ser aqui esse bloco aqui, por isso que eu coloquei esse conector para dar essa diferença, né? Isso aqui é um conector, o nome disso, tá? Essa bolinha aqui. Então, isso aqui é o bloco do nosso do while, né? Então, tudo que tiver aqui, ele vai ser repetido. Então, ó, eu mudo a mensagem, né? Então, informe um número acima de 100, depois eu peço o número e verifico se ele informou acima de 100. Se ele informou, se tiver menor do que 100, melhor dizendo, aí ele repete e fala, informe um número acima de 100, porque você não informou, você informou um número menor. Se por acaso ele informou, pronto, ele falou lá que informou o número corretamente. Então, para eu utilizar o do while, nesse caso, eu tenho que mudar um pouco, porque lá da outra, no enunciado, na verdade, ele fala que se o usuário informar um número menor do que 100, deve mostrar uma mensagem de erro, né? E aqui eu não consigo mostrar, porque o único lugar que eu consigo colocar repetição é no bloco onde ele sempre vai executar. Então, eu mudei, eu coloquei aqui uma mensagem para ele mostrar a mensagem e depois pedir o número. Então, sempre que ele não informar o número certo, ele vai ir para aquele ponto de novo e fala, informe o número acima de 100. Ah, informe o número acima de 100 e vai ficar repetindo. Se o momento que ele informar um número, ele vai passar e vai falar que está correto, tá? Esse erro foi até bom dele ter acontecido justamente porque aí eu consigo mostrar as diferenças que a gente tem para os dois. Então, em determinado algoritmo que você precisa fazer, você vai precisar utilizar o while ou o do while. Então, depende muito da necessidade. Então, use sempre essa regra de que, poxa, se eu preciso executar pelo menos uma vez aquela instrução, então usa o do while. Se você não precisa, então você usa o while. E aí tá as diferenças, e aí tá as sacadas para você poder entender em que momento eu utilizo um ou outro. Já aproveitando que eu fiz essa mescla aí de poder trazer o do vídeo passado para se juntar a esse por conta de até um engano meu, eu já quero mostrar, eu quero te pedir, melhor dizendo, que o desafio seja feito também baseado no do passado. Só que eu quero que você agora pense no que você já resolveu, tá? Pense lá no que você já resolveu, se você resolveu do jeito errado, como eu tinha mostrado, ou se você já resolveu do jeito certo, que era o while. E aí eu quero que você também resolva utilizando o do while. Resolva, faça o mesmo desafio das duas, utilizando os dois tipos de estrutura de repetição. E esse fica o desafio para você. Então, só lembrando, para construir um algoritmo de um pequeno game, né, no qual o jogador 1 ele entra com um número e o jogador 2 deve ficar tentando adivinhar esse número informado. Então, bem legalzinho esse joguinho, né, essa lógica para a gente poder construir utilizando os laços de repetição. Você já parou para pensar se você pudesse acessar conteúdos, assim como esse que eu trago aqui para o canal, conteúdos inéditos num lugar onde você fosse encontrar tutoriais, mini cursos e pudesse também interagir comigo através de mentoria? Então, esse lugar existe e chama-se Clube Léo Andrade. Lá é um lugar que tem todo esse conteúdo, onde você consegue acessar esse conteúdo a qualquer hora e o melhor de tudo, conteúdos que são acrescentados toda semana. Então, toda semana, novas coisas, novos materiais, coisas novinhas em folha, de acordo com a necessidade de cada integrante e de cada participante desse clube. E o melhor de tudo, você vai poder interagir com esses integrantes e também poder participar de entrevistas que eu faço às vezes com amigos da área de tecnologia. Então, para você poder conhecer o clube, o link tá passando aqui embaixo, também tá na descrição, vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Se você tá querendo aprender programação, tá querendo aprender ferramentas low code, no code, lá é o lugar certo, porque lá
Como eu falei, o conteúdo é adicionado toda semana, então não fica parado, não fica uma coisa estática e toda vez você vai ter conteúdos novos em folha. Então você vai poder consumir, aprender e interagir com todo mundo que participa também. Então, ó, tô te esperando lá no clube, então link tá aqui embaixo. Mas então, ficou alguma dúvida sobre o do while e o while? Se ficou com alguma dúvida, pode ser que tenha confundido, né? Principalmente por conta desse engano ali que eu tive na aula de while, que acontece, mas foi bom porque eu consegui trazer esse comparativo entre os dois. Se ficou alguma dúvida até aqui sobre qualquer uma dessas duas aulas, o lugar certo para você poder perguntar é aqui nos comentários. Então deixe lá seus comentários aqui embaixo, porque eu vou ler e eu vou tentar ajudar você também. Posso levar essa resposta lá para o meu grupo exclusivo no Telegram, que o link tem na descrição. Então é importante, se a dúvida for muito comum, eu vou lá e gravo no grupo do Telegram falando sobre essa dúvida. Então fica mais fácil de você poder acompanhar. Então participe lá, porque você consegue me acompanhar de perto. E se você está gostando dessa série aqui do Aprenda a Programar, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, escreva assim a hashtag eu vou programar, porque essa é a iniciativa dessa série aqui. Você vai aprender a programar independente de ferramenta, tá? Então, seja ela low code, no code, seja linguagem de programação tradicional, eu quero que você aprenda a programar da forma correta, porque aí a ferramenta vai ser o de menos, tá? Então, escreva aqui, hashtag eu vou programar e coloque a sua mensagem, a mensagem que você quiser. Já aproveite também que você desceu para colocar o seu comentáriozinho lá embaixo. Também aproveite para se inscrever no canal, botão vermelho, ative o sininho, também dê o seu like, que é isso, é a forma mais importante para você poder ajudar este canal a crescer cada vez mais e produzir conteúdos de qualidade para você, porque você gosta, então você tem que ajudar esse canal. Compartilha também, aproveita aí grupo de rede social, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, Discord, manda lá, compartilhe em todos os canais que você tem aí, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque aqui tem vídeo novo toda semana muitas coisas interessantes sobre tecnologia, programação, low code, no code, tudo especialmente para você. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gravando. O carro dos ovos chegou. A conto... bexiga... fogos. Vai. Pô, mano. Na hora que eu vou me pôr pra falar, enche o peito e começa. Está soltando fogos, pessoal. Eu imagino que o Marcos vai colocar isso no final do vídeo. Não sei se ele vai colocar, que eu deixo a caráter dele. Mas se ele colocar, na hora que eu começo a falar, os fogos soltam. E eu não consigo falar. E fico, e solta os fogos. Então tá assim agora. É coisa, né? Fogo.